Ô, Sara, faça a leitura para mim desse exercício, por gentileza. O 5. Isso, isso. Qual a distância percorrida por uma bicicleta sabendo que a roda da frente, que tem 65 centímetros de diâmetro, deu 100 voltas a mais que a roda traseira, que tem 70 centímetros de diâmetro? Supor que π é igual a 22 dividido por 7. Ok. Então, nesse exercício, antes de começar ele, nós precisamos verificar o conceito da circunferência, tá? Então, eu tenho uma circunferência aqui, onde de uma extremidade a outra extremidade nós chamamos de Diâmetro. isso, diâmetro, tá? Então, nosso diâmetro aqui. E do meio da circunferência, tá? Do centro da circunferência até extremidades, nós chamamos do quê? Raio. Isso aí, raio, tá? Então, o meu raio, ele sempre vai ser o quê? A metade do diâmetro. Todo mundo concorda? Se essa circunferência minha tem, se essa circunferência tem 100 metros de diâmetro, quem que é meu raio? 50. 50. 50. Sempre vai ser a metade, tá? E aí, quando eu falo que eu estou aqui, certo? Saio daqui e ando em círculo. Andei, 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 andei. Cheguei aqui. O que significa isso? Significa que eu dei uma volta, não foi? Saí desse ponto de partida, andei, 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 cheguei aqui, dei uma volta. Isso daqui seria o quê? O comprimento da circunferência, não é? E qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? Vocês lembram? Eu acho que é 2 vezes π vezes raio? Isso aí, amiguinha, parabéns. O comprimento da circunferência é igual a 2πr, tá? Então, se eu quero encontrar a distância da circunferência, o comprimento da circunferência, se eu estou nesse ponto, andei, 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 cheguei aqui e quero saber quantos metros eu andei, é só eu verificar o comprimento da circunferência, que é a fórmula, 2πr. Ele vai dar, provavelmente, ele vai dar o diâmetro, certo? Da circunferência, ou o raio. Eu faço a substituição, já encontro a medida que eu contornei, tudo bem? E nesse exercício não Sim. é diferente, porque ele fala que é a roda da bicicleta. A roda da bicicleta nós sabemos que é uma circunferência, certo? Então, nós vamos fazer aqui, ó. X vai ser igual a quem? Vai ser igual ao número de voltas dada pela roda traseira, tá? Tudo bem? Então ele fala assim, ó, qual a distância percorrida por uma bicicleta, sabendo que a roda da frente, que tem 65 centímetros de diâmetro, deu 100 voltas a mais que a roda traseira. Então, se a roda traseira é X, volta a mais vai ser quantos? Hum? 100x. Não, não sem X, tá? Vai ser o quê? Se a roda traseira deu uma volta, que eu não sei, deu 10 voltas, ele fala que a outra dá 100 vezes. Ele fala lá, ó, deu 100 voltas a mais que a roda traseira, tá? Então, se a roda traseira deu X, a dianteira deu o quê? 100 a mais, certo? Aí ele fala assim, ó, Sim.
Então, a distância percorrida, sabendo que a roda da frente, que tem 65 centímetros, deu 100 voltas a mais que a roda traseira, que tem 70 centímetros de diâmetro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos verificar o comprimento da circunferência, que vai ser 2πr, certo? Isso daqui, 2πr. 2πr é igual a 2πr. Então, vamos de acordo com o enunciado lá. Então, nós vamos fazer o seguinte. No lugar do raio aqui, quem que nós vamos pôr, então? Esse raio é a roda da frente tem 65 centímetros de diâmetro. Então, o que nós vamos fazer? Vai ficar 2 vezes π vezes quem? 65, que é o raio, dividido por 2, certo? Sim. Vezes quem? O x mais 100, que foi o que ele falou no enunciado, tá? Que eu não sei quantas voltas deu, então vezes x mais 100. Isso daqui tem que ser igual a quem? Igual o diâmetro da outra roda, ó, tá? 70 centímetros. Então vai ficar assim, ó. 2π vezes raio. Qual que é o diâmetro da segunda? 70. 70. Então, 70. meu raio, para eu encontrar o raio, é 70 dividido por 2. Vezes quem? Vezes x aqui. Por que x? Porque foi o total de voltas. Aqui, o que que acontece? Se ele deu, um exemplo, se ele deu 10 voltas aqui, nessa primeira parte aqui, vai ser o quê? 100 mais 10. Tá? Então, seria multiplicado por 110. Se aqui deu 10, a outra deu sempre 100 voltas a mais. Tá? Então, vai ser essa expressão que vai definir os valores que nós vamos trabalhar. Tá? Então, eu tenho uma igualdade aqui, ó. Tenho uma igualdade e vou encontrar o valor de x. Tudo bem? Vou fazer a substituição, ó, dá para aplicar a distributiva. Então, como que a gente resolve isso daqui? Eu consigo resolver o que está dentro do parênteses? Sim ou não? Consigo resolver x mais 100? Não, não posso, né? Falar que x mais 100 é 100x, não posso. O que nós podemos resolver nesse caso aqui, ó? Esse 2 ele vai multiplicar o 65, depois ele vai multiplicar o binômio. E depois eu não tenho que dividir por 2 aqui? Então eu posso vir aqui, ó, simplificar isso aqui por 2 e isso daqui por 2, que vai dar 1, não vai? Sim. Então isso daqui vai, na verdade, vai dar 1. Certo? Vai dar 1 aqui e 1 aqui. Aqui mesma coisa, ó. Simplifico esse 2 com esse 2 aqui, ó, dá 1. Tá? Então vai ficar assim, ó. Π vezes 65, que multiplica x mais 100, igual a π vezes 70 vezes x. O que acontece? Ó, presta atenção. Se eu tirar esse π daqui, ó, se eu tirar esse π daqui e jogar para o outro lado da igualdade, como que vai ficar a minha situação? Eu vou copiar aqui, ó. Π vezes 65, x mais 100. Se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Dividindo. 70 vezes x, 70x. Você está vendo que eu tenho π aqui no denominador e no numerador? Π dividido por π dá quanto? 1. Dá 1. Então isso daqui vai sumir, ó, vai dar 1. Só vou trabalhar com a parte de cima lá. Então vai ficar assim, ó, 65 vezes x mais 100 igual a 70x. Pronto. Agora eu aplico a distributiva aqui, ó. Tá?
65 vezes x, 65x, mais 65 vezes 100, 6.500, igual a 70x. Ó, convém eu passar o 65x para lá ou 70 para cá? 70 para cá. Não, convém eu passar o 65 para lá, porque daí eu vou trabalhar com a minha variável positiva. Tá? Então vai ficar assim. 6.500 igual ao que eu já tenho, que é o 70x, menos o 65x. Agrupo os dois valores, olha lá, 6.500 dividido por 75 menos 70 menos 65 dá 5x. O 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, ok? Então vai ficar 66.500 dividido por 5 igual a x. 6.500 dividido por 5, isso daqui dá 1.300. 1.300. Ok? Termina por aí? Não. Tem que usar agora o valor do x para substituir. Isso. Então, o que acontece? É o que ele fala aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, vou pegar o 2. É isso aqui. 2π vezes r. Certo? Vezes x. Tô pegando essa aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. 2 vezes π. O π ele pediu para nós utilizarmos qual valor? 22,7, não é? Vezes o raio. Quem que é o raio? 70. Dividido por 2, tá? Vezes o x. Quem que é o x que nós encontramos aqui? 1.300. 1.300. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, agora é só eu pegar. E, ó, eu sei que esse 2 aqui, ó, ele é divisível por 2. 2 dividido por 2 dá quantos? 1. Dá 1. Simplifiquei por 2 aqui. Esse 7, ele é múltiplo de 70. Então, vai ficar assim. 1 que multiplica o 22 vezes quem? 70 dividido por 7? 10. Vezes 1.300. Tá? Aí eu faço 1 vezes 22 vezes 10 vezes 1.300. Dá quanto isso daí? 220 vezes 1.300. Isso daqui vai dar 286.000 centímetros, ok? Ficou claro, sim ou não? Sim. Então dá 286.000 centímetros. Então minha resposta ele fala o seguinte: qual que é a distância percorrida pela bicicleta? Você vai falar 286.000 centímetros? Ou convém você falar em metros ou quilômetros? Convém você falar em metros ou quilômetros. Hã? Geralmente ou nós falamos em metros ou quilômetro, né? Aí eu preciso fazer a transformação. Todo mundo lembra como que faz transformação? Sim ou não? Metros
decímetro, centímetro, milímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Quando eu quero transformar metro para centímetro, eu multiplico, tá? Se eu andar uma casa, vou multiplicar por 10. Ando 2, vezes 10 de novo. Então, metros, para transformar para centímetro, eu multiplico por quantos? Por 100. Quando eu ando para a direita, eu vou multiplicando. Agora, quando eu ando para a esquerda, olha lá, eu vou dividindo por quantos? Por 10. Se eu quero transformar metro para quilômetro, quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 100. Ficou claro? Transformações? Isso daí vocês já sabem, né? Então, eu estou em centímetro. Centímetro está aqui, ó. E estou aqui, ó. 286 mil centímetros. E vou transformar para quilômetro. Quantas casas eu vou andar? Vamos lá. Quantas casas eu vou andar aqui para transformar para quilômetro? 1, 2, 3, 4, 5. Não andei 5 casas? Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Ficou claro? Sim. Sim. Simplifico. Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Aí ficou assim o valor, ó. 286 dividido por 100. Tem necessidade de dividir? Não, tem duas casas aqui. 2 zero embaixo. Então, quantas casas eu tenho que andar para a esquerda? Minha vírgula está aqui, ó. Quantas casas eu ando a partir daqui? 1, 2. Então, minha vírgula vai parar aqui. Então, na verdade, a nossa resposta é igual a 2,86 o quê? Quilômetros. Ficou claro? Sim. Sim. Dúvidas?